granjeiros, enfim. Aconteceu já várias reuniões na prefeitura, em outros setores, sindicato. Mas a questão principal é a questão da uva, que já trouxe problemas aqui na cidade. Não só aqui, em outros municípios também. Aqui no estúdio, Diplomata 100.3, a presença da professora Márcia Rohr. Ela é pesquisadora das cadeias produtivas de alimentos e a nossa pauta hoje é legislação e sobre as formas de contratação de mão de obra e também a presença do Alexandro Citon, que é presidente do Conselho da Agricultura. Márcia Rohr, bem-vinda, bom dia para nossa audiência e bom dia para quem está no Face. Bom dia, Sérgio Luiz, bom dia a todos, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje falando desse assunto tão importante. Alex Citon, bem-vindo, bom dia para nossa audiência e bom dia para quem está no Face da Diplomata. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Diplomata e bom dia aos que estão acompanhando pelo Facebook. Alex Citon, até para a nossa audiência ter conhecimento, principalmente o setor da agricultura, do agronegócio, várias reuniões já foram realizadas para debater esse tema, a legislação e sobre as formas de contratação de mão de obra, agora em plena safra da uva, do alho, enfim. Isso, Sérgio, foram feitas várias reuniões para deixar para os agricultores por dentro de como funciona as formas de contratação de mão de obra para colheita do alho, da uva agora, que estamos no início também. A principal dúvida, Alex Citon? A principal dúvida dos agricultores são as formas de contratação de mão de obra, né? Que existe várias formas, né? Não é somente uma para contratação de mão de obra, né? Agora, foram muitas reuniões extraordinárias? Foram feitas várias reuniões extraordinárias, inclusive a última foi dia 9 agora desse mês, que tivemos uma grande presença de agricultores. E teve agricultores que saíram satisfeitos da reunião, que conseguimos tirar algumas dúvidas que eles tinham. Bem, Alex Citon, você é agricultor. Qual é que é a tua principal dúvida com relação à contratação de mão de obra? Sim, sou agricultor, produtor de uva também, como muitos agricultores por aí. E a principal dúvida é como a dúvida da maioria dos agricultores. Como fazer a contratação de mão de obra, né? Como contratar, se está dentro das normas da contratação de mão de obra, né? Respondendo pra gente, a Márcia Rohr. Márcia Rohr, a forma correta para contratação de mão de obra, legislação e sobre as formas de contratação de mão de obra em plena colheita da uva. Perfeito, Sérgio, é importante isso e o Alex repete aqui, você também está repetindo esse questionamento, porque tem que ficar claro isso tudo que acabou tendo eventos que levaram os produtores a querem compreender o que é que eu tenho que fazer. Porque até pouco tempo o produtor não tinha esse problema. O produtor tinha outros problemas. E aí agora, de uns tempos para cá, começaram a aparecer problemas que até então não existiam. E aí nessas reuniões todas que vocês dois mencionaram aqui, nós somos um grupo grande de pessoas que estamos muito preocupados com essa situação e sabemos que a origem desse problema, ela é bem séria. Nós fomos fazendo, então, diversas reuniões em toda a região da Serra para nós conseguirmos fazer com que todos compreendam como é que precisa ser feita a contratação de mão de obra pelo pequeno produtor, aquele produtor que, em especial, é o produtor que é o segurado especial da Previdência Social do nosso país. Porque os outros produtores não têm tido este tipo de problema, a menos que o produtor contrate alguém e não faça nenhum tipo de registro. Mas isso não é o problema que está acontecendo aqui pela Serra. Então, Sérgio, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nós nos debruçamos muito especialmente na Lei 11.718 de 2008.
essa é uma legislação que foi feita em 2008, reeditando a Lei 5.889 de 1973, que é a principal legislação que rege a contratação no meio rural. E aí, nessa lei de 2008, existe um artigo, Sérgio, que é o artigo que nós apresentamos agora bem esmiuçado nessa reunião que o presidente Alex falou no dia 9 de janeiro, aqui em São Marcos, aonde foi resultado de toda esta mobilização que nós tivemos. O que consta nessa lei, Sérgio? Ela, então, reedita a Lei 5.889 e no artigo 14 desta lei, a linha A, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui, qualquer produtor, qualquer pessoa em casa pode pegar a lei para entender o que nós estamos fazendo, o resultado do nosso trabalho. Aqui, então, na linha A diz o seguinte, eu tenho que ler o artigo, senão vai ficar errado a minha tradução aqui. O produtor rural, pessoa física, isso diz o artigo, poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária. E aí, o que diz, então, a linha A? Desde que tenha expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva. Isso, Sérgio, pensa, é uma lei de 2008, tá aqui, né? Acho que a gente pode mostrar para as pessoas que estão em casa acompanhando, ela é uma lei de 2008, né? Ela é uma lei de 2008, então todos nós aqui podemos ver. E até então, ela não tinha claridade. Tá aqui um produtor rural, né? Que até então não sabia, não tinha conhecimento disso aqui. Isso aqui não foi criado ontem, nem o mês passado. Isso aqui foi criado, olha aqui para quem está em casa, lei de 2008. E foi isso que nós fomos fazendo ao longo desse período, Sérgio. Nós fomos buscando compreender primeiro por que é que fizeram a região toda entender que o produtor rural, aquele que precisa de contratação de 15 dias, 20 dias, ou que seja os 2 meses, que é o segurado especial, se ele não fizesse a tal da contratação, que agora nós conseguimos desvendar o mistério, ele vai ser considerado escravagista. Porque foi isso que fizeram com os nossos produtores, né? Foram pegando tudo que foi tipo de detalhe para chegar à conclusão de que o produtor rural, e especialmente o produtor de uva, estava contratando pessoas em serviço análogo à escravidão. E aí é importante também nós trazermos, Sérgio, desta lei, eu já vou explicar como é que se chegou a isso aqui na nossa região, porque não foi fácil de chegar a um desfecho na nossa região, mas agora parece que chegamos. Tem toda a parte de habitação também, transporte, alimentação, todos os cuidados que os produtores, a partir do momento que contratam uma pessoa, precisam cuidar. E foi isso que aconteceu em Bento Gonçalves. Não foi o que aconteceu em São Marcos. Especificamente não foi o que aconteceu em São Marcos. Mas foi o que aconteceu em Bento Gonçalves. Todo mundo vai lembrar que em Bento Gonçalves a acusação que aconteceu lá foi em função do alojamento, né? Claro que tinha os detalhes de pagamento que diziam que não era pagamento compatível com a função, aquela coisa arada toda. Mas se a gente se lembrar, em Bento, a acusação grave era em relação à moradia daquelas pessoas que estavam lá. Então a gente já quer alertar todos os nossos produtores aqui da nossa região que se atentem para isso. Se sobrar tempo depois, eu vou ler o que diz nessa convenção coletiva do Sindicato de Caxias do Sul, que é o sindicato que rege nossos 4 municípios aqui. É Caxias do Sul que gerencia essa convenção. Então, além dos produtores de Caxias do Sul, é Farroupilha, São Marcos e Flores da Cunha. Aí, se a gente passar, por exemplo, para Vacaria, já é outra convenção, né? Se a gente passar para Antônio Prado, já é outra convenção. Se a gente for lá em Bento Gonçalves, já é outra convenção. Pois é Bento Garibaldi Barbosa, né? Já é outra convenção. E aí é importante, porque aí cada sindicato patronal faz a convenção de acordo com as ideias que estão na cabeça dos produtores que participam ou dos produtores que são os presidentes do sindicato patronal da região. Foi o nosso caso aqui. Como é que nós fizemos? Isso foi trabalho desse grupo regional aqui, Sérgio. Nós cobramos os sindicatos. Quando nós entendemos que isso aqui não estava contemplado, eu tenho aqui a convenção coletiva do nosso sindicato do biênio anterior, o biênio 23-24. Não tinha isso aqui, não constava essa lei na convenção coletiva de Caxias do Sul.
Aí, então, nós entramos em contato com todos os entes que são os responsáveis pela criação dessa convenção. Nós entramos em contato com o Sindicato Rural de Caxias do Sul, com os sindicatos daí da agricultura familiar, vamos falar assim para todos entenderem, de Caxias do Sul, de Flores da Cunha, de São Marcos e de Farroupilha, e questionamos eles. Vocês perceberam que isso aqui não está contemplado na nossa convenção coletiva? A maioria deles não tinha nem noção quando nós questionamos sobre isso. Aí nós entramos em contato também com a FETAR. A FETAR é a Federação, então, da Agricultura Familiar, né, que é a responsável por, junto com o Sindicato de Caxias do Sul, assinarem essa convenção. Entramos em contato com a FARSUL, porque a FARSUL é quem dá suporte para o Sindicato Rural de Caxias do Sul. E questionamos todos eles do porquê que isso aqui não constava na nossa convenção. E foi a partir dessa indagação feita por todos nós, pelos produtores rurais, por nós que estamos ajudando, que eles passaram, então, a se atentar para isso. Nós, inclusive, solicitamos que nós fôssemos avisados da convenção para que nós participássemos. Infelizmente, não foi. E assim, é bem importante nós falarmos, Sérgio, que entre nós tem muita gente que teria que estar querendo resolver o problema, que está fazendo exatamente o contrário. E o produtor rural precisa entender isso. Por exemplo, depois de compreendermos tudo isso, depois que fizeram a convenção coletiva, tá aqui, ó, 24 e 25, que agora consta, tá? Na convenção 24 e 25, agora consta isso. Nós convidamos todas essas entidades para nós fazermos uma reunião e chamarmos os produtores rurais. Porque os produtores rurais não conhecem a convenção coletiva da sua categoria de trabalho. O produtor rural não sabia disso aqui. O produtor rural não conhece esses detalhes que, por exemplo, estão na cartilha da FETAG, da própria FETAG. Márcia, mas o Ministério do Trabalho conhece essa convenção? Olha, Sérgio, infelizmente no dia que eu fui até o Ministério do Trabalho, porque eu fui até o Ministério do Trabalho, foi dito para mim que eles não conheciam os termos desta última convenção. E aí é importante nós falarmos, Sérgio. A convenção, uma convenção coletiva, ela é registrada no Ministério do Trabalho. Aqui consta, ó, o registro, ó. Aqui consta, ó. Eu fui até o Ministério do Trabalho, nós fizemos isso, Sérgio. Nós percebemos que nós não tivemos acesso à convenção. Nós solicitamos a participação. E eu não queria participar, Sérgio. Mas eu queria que os produtores fossem convidados, fosse divulgado, assim como é divulgado para qualquer convenção coletiva de qualquer categoria. Por exemplo, a convenção coletiva dos metalúrgicos de Caxias do Sul, todos nós, metalúrgico ou não, ficamos sabendo. Se a gente quiser ir lá acompanhar, a gente pode, porque a gente fica sabendo. Agora, essa convenção coletiva aqui, nós não ficamos sabendo. Até teve sindicato que disse que não ficavam sabendo, que ficavam sabendo só agora. Tem de tudo, tá, Sérgio? Agora tem de tudo. Depois que nós fuçamos nesse vespeiro, apareceu de tudo que é tipo de situação. E aí, como nós não tínhamos tido acesso a esta bendita convenção, agora chegando ali por novembro, nós todos começamos a dizer, tá, cadê a convenção? O que aconteceu nessa convenção? Entramos em contato com o Sindicato Rural de Caxias do Sul e solicitamos a convenção. Eu fui convidada, fui eu que peguei a convenção, eu fui convidada a ir até o sindicato e eles me entregaram esta cópia que eu hoje tenho em mãos. Então esta foi a cópia que aí nós fizemos um escaneamento dela e compartilhamos com os produtores de toda a nossa região que solicitaram. E aqui, Sérgio, agora consta. Agora consta aqui na última folha da convenção, que é a cláusula 20ª, vamos ler bem certinho, a 26ª, ó, contrato de curta duração. Então agora passou a constar. Ali no parágrafo 1º diz assim, ó. O produtor rural, pessoa física, para a pactuação do contrato de curta duração, previsto no caput desta cláusula, utilizará obrigatoriamente o modelo de contrato anexo à presente convenção, tá aqui ele, ó, em contratos de trabalho com duração de até 14 dias. Eles definiram isso, 14 dias. Com a assinatura obrigatória da CTPS para os empregados a partir do 15º dia. Então, Sérgio, a partir do momento que nós tivemos acesso a isso aqui, que foi agora, em novembro de 2024, nós conseguimos compreender o que é que ficou acordado pelo Sindicato Patronal de Caxias do Sul, junto com os sindicatos de produtores da agricultura familiar,
E aí agora, então, nós passamos a ter em mãos também o contrato, que é o contrato que diz ali que é obrigatório de ser feito pelos produtores. Então agora nós sabemos como é que o produtor tem que contratar, Sérgio. Então, Márcia, explica pra gente, porque é muita convenção, é muitos papéis para o agricultor, para quem está na parreira. Qual é a forma correta de contratar a mão de obra para a colheita da uva? Perfeito, Sérgio, perfeito. E é por isso que as tantas reuniões foram tão importantes, porque agora o produtor rural está conseguindo entender exatamente isso que o senhor questiona para nós aqui hoje. O que precisa, Sérgio, diz na própria legislação. Então, aqui no início dessa legislação, diz, né, essa bendita legislação, ela consta que o produtor rural precisa fazer, então, ele precisa registrar o empregado. O empregado tem que ficar registrado. De que forma? Em que local? Exato. Aí, como a legislação brasileira, ela foi sendo aperfeiçoada, em 2014 entrou o tal do E-Social no nosso país, e que é uma plataforma do governo federal que começou a juntar a nota fiscal eletrônica, que é por isso também que os produtores têm que se atentar, a gente tem que ir explicando isso tudo, porque vai ajudando. E aí, então, a nota fiscal eletrônica e o E-Social são duas plataformas do governo brasileiro que passam a ser digitalizadas, né? E eu até peço pro produtor rural não aceitar o bloco de produtor eletrônico, eu peço pro produtor, um dia eles vão entender o que eu tô pedindo, peço pro produtor, batam o pé e queiram continuar fazendo o bloco de produtor físico, é melhor para vocês, eu garanto para vocês. Mas a contratação, Sérgio, ela pode e deve ser feita pelo E-Social. Então o produtor rural acessa pela sua conta Gov, é aquela conta, lembra? Gov.br. Nós entramos nela, acessamos ela, para poder fazer essa contratação, nós precisamos que a nossa conta seja prata ou ouro, ou seja, é aquela que já pegou o nosso reconhecimento facial. É uma tragédia o reconhecimento facial, mas como a imensa maioria não entende, prefere acreditar que pessoas como eu, que digo que isso é uma tragédia, somos loucos, somos exagerados. Então um dia os produtores vão entender tudo que a gente tem falado. Aliás, eles já estão entendendo. Mas aí, então, para fazer a contratação, o produtor precisa ter a conta prata ou ouro. Aí ele baixa lá, então, ele pode baixar o aplicativo do E-Social no computador dele ou no celular dele. Aí ele entra lá no E-Social e aí é bem fácil. É bem fácil. Ele cadastra lá, ele começa botando o CPF da pessoa que ele vai contratar. Aliás, se vocês forem contratar estrangeiros, antes se certifiquem que o estrangeiro já fez o seu CPF. Não contratem, não permitam que vá para a tua propriedade nenhuma pessoa sem o devido registro. E o E-Social, Sérgio, pede que o registro seja feito um dia antes. Então, se eu quero que a pessoa comece a trabalhar amanhã, eu no mínimo tenho que fazer a contratação hoje. Porque o E-Social tá lá, descrito na plataforma do E-Social. Precisa ser feito um dia antes. Aí o produtor vai lá, registra, precisa fazer o exame médico admissional, Sérgio, precisa. Isso, inclusive, é para segurança do próprio contratante. Porque vai que aquela pessoa apareça depois com um problema e ela diga que foi na tua propriedade que ela adquiriu. Então, eu considero que o exame médico admissional é uma garantia para o produtor não ser acusado de outras coisas aí. Então, a contratação, Sérgio Luiz, e a todos que nos acompanham aqui hoje de manhã, ela deve, hoje em dia, ser feita através do E-Social, porque daí lá vai ficar registrado e o E-Social, Sérgio, calcula a contribuição previdenciária, o INSS, calcula o FGTS, calcula tudo, o produtor registra e depois lá, por exemplo, contratou vai determinar o prazo. Foi 18 dias. Quando chegar aos 18 dias, ele vai lá, encerra o contrato e o E-Social já faz o fechamento do que ele tem que ser pago. Márcia, E-Social, contratação, tem gente que não tem internet, tem gente que não sabe mexer no computador. Procura quem? Sindicato? Procura o conselho? Qual é a forma? Eu sei, Sérgio, e por isso que eu tenho me empenhado tanto em ajudar, Sérgio, porque a sacanagem que fizeram com os nossos produtores é diabólica, Sérgio. É por isso que eu me empenho tanto, é por isso que eu faço tanto. E, aliás, eu sou tão criticada, Sérgio. Eu sou criticada. Já perguntaram qual é meu interesse. O meu interesse é que o meu irmão pare de ser pisoteado. Eu sei disso, a gente sabe disso. Quando nós terminamos a reunião no dia 9 de janeiro, Sérgio, nós dissemos o seguinte para o produtor rural. O filiado, o associado aos sindicatos rurais, eles podem ir no sindicato. E o sindicato, aqui no Sindicato São Marcos, foi dito pela presidente do sindicato que o sindicato fará.
Nós não conseguimos ter a resposta do Sindicato de Caxias do Sul. O Sindicato de Caxias do Sul não quer mais conversa comigo, por exemplo, o Sindicato de Caxias do Sul não quer mais conversa. Eu ligo pro presidente do sindicato, ele rejeita a minha chamada. Tá? E aí é importante que os produtores vão atrás disso. A parte mais espinhosa a gente já fez. Então eu acredito muito que o Sindicato de Caxias do Sul deve fazer, porque tem os dois sindicatos também. Tem o sindicato que criou essa convenção, que é o que abraça tudo, mas o sindicato responsável é aquele outro que fica lá na rua Pinheiro Machado. Então a presidente é outro. Então nós não conseguimos contato com aquela presidência porque não responderam às nossas ligações. Márcia, o de Farroupilha é acessível. E de Flores da Cunha também. Fala de São Marcos, Márcia. Perfeito. O nosso sindicato, ele vai fazer esse documento, Márcia? É que aqui a audiência da diplomata, ela vai para todos os cantos. Vamos aproveitar, Sérgio, vamos. O sindicato de São Marcos disse em reunião que fará a contratação. Que todos os associados podem procurar o sindicato, que o sindicato fará a inclusão dos trabalhadores para cada produtor no seu e-social, no seu CPF, né? Porque é no CPF do produtor que vai. E nós também conversamos, esteve presente na reunião o Poder Público Municipal, a vice-prefeita esteve presente, está aqui o presidente do Conselho Agropecuário de São Marcos. Nós dissemos o seguinte: aquele produtor rural que não é associado ao sindicato, Sérgio, o que ele pode fazer? Nós ficamos junto com o Conselho, junto com o município de São Marcos, verificar se tem como ser dado um suporte para esse produtor. Porque esse produtor vai precisar de suporte. É bem isso que o senhor falou. Aquele produtor que não tem internet, aquele produtor que não sabe fazer, ele vai ter que ter um suporte. Então nós estamos providenciando, o Conselho está ciente disso. Ainda não foi definido o que será feito fora dos associados do sindicato. Mas nós estamos dizendo assim, ó, a reunião que nós fizemos dia 9 de janeiro, Sérgio, fez com que qualquer produtor entenda como é que tem que fazer. E aí ele pode também procurar alguém da confiança dele para fazer, né? Isso é importante. Porque ele não pode terceirizar assim, ó, a picha ali para qualquer um. E aí esse qualquer um vai fazer de qualquer jeito e depois o produtor vai multar. O ano passado aconteceu isso em São Marcos. Foi feito contratações no ano passado, Sérgio Luiz, e os produtores confiaram nesses contratantes e teve produtor multado. Márcia, tem uma pergunta aqui da nossa audiência. Eu sou agricultora, Sérgio, aqui da Capela Santana, local bem conhecido. Tenho uma pergunta para Márcia. E também, de repente, aí o Márcio, se quiser responder alguma coisa. Com relação à contratação de mão de obra. Muito se fala sobre os direitos dos colaboradores e obrigações do contratante. Minha dúvida é sobre o trabalho dos fiscais. Eles podem entrar na minha propriedade livremente? Primeira pergunta. Se tiver porteiras, eles têm direito de entrar sem nenhum mandato de busca e apreensão? Se tivermos alojamento, eles entram sem pedir, eles têm autoridade para isso, Márcia? Sérgio, essa pergunta desse produtor é muito importante. Até, inclusive, Sérgio, depois da reunião que nós fizemos aqui, começaram a romantizar essa situação. E eu quero que os produtores se atentem, porque esse romance, esse romance dura agora pro resto da nossa vida, ou vão ficar atentos para saber se esse romance não é só uma coisa para dar uma maquiada, porque eles sabem que nós estamos todos agora atentos e que o produtor agora está conhecendo os seus direitos. É importante ser dito isso. O fiscal tem poder de polícia, tá? Então, o produtor rural precisa entender que o fiscal tem poder de polícia. Então, a partir do momento que o fiscal tem poder de polícia, a legislação sim, autoriza ele ou permite que ele tome algumas providências. Mas foi dito, inclusive, pelo próprio Ministério do Trabalho, que eles não chegam botando o pé no portão. Que eles não chegam botando o pé na porta. Foi dito pelo Ministério. Que eles chegam educadamente, fazendo o trabalho deles, e que eles são tranquilos, e que eles, inclusive, só vão por denúncia. Até é importante nós entendermos que tem muito produtor denunciando seu vizinho. Isso é uma tristeza. Isso é uma tragédia, porque ao invés de nós nos ajudarmos, porque a partir do momento que eu denunciar o Alex, eu não vou estar denunciando ele. Eu denuncio ele hoje, amanhã vai voltar pra cima de mim, isso é fato. Então, infelizmente, nós precisamos entender assim, ó. Se tem uma denúncia,
e o fiscal tem poder de polícia, eles vão entrar, Sérgio. E se a gente impedir eles de entrarem, eles vão considerar que nós estamos querendo ocultar alguma coisa. Então nós podemos, inclusive, ser enquadrados em outro tipo de fiscalização. Isso é importante. Eles podem entrar na propriedade, inclusive no alojamento. Podem, com denúncia eles podem, Sérgio. Com denúncia eles podem. Eles têm o poder de polícia. Eles estão uniformizados, se eles tiver exatamente, uniformizado, identificado. É lógico que normalmente eles têm os mandados, né? Eles já vão lá mesmo, exatamente assim, com o ato formal de denúncia e tal. Mas é isso que a gente recomenda ao produtor. O que é importante o produtor fazer? Porque o produtor não pode se apavorar. Por isso que é importante o produtor conhecer isso. Essas reuniões todas que nós fizemos, Sérgio, elas foram para a orientação dos produtores. O produtor tem que entender o seguinte, que a partir do momento que o fiscal chegou lá, que a polícia chegou lá, porque o produtor tem que lembrar que o ano passado, o que aconteceu nas nossas propriedades o ano passado, na nossa região, chegou a Polícia Rodoviária Federal. Chegou o Ministério Público, chegou o Ministério do Trabalho, chegou Polícia Civil, chegou todo mundo. Assim, ó, acho que nem no presídio eles não vão desse jeito. Mas nas propriedades rurais eles foram desse tipo aí. Então o produtor rural tem que conhecer isso que nós fizemos, eu acho, né, presidente Alex? Se agora as pessoas entenderem que precisa ter mais uma reunião igual à última reunião que nós tivemos, vão fazer de novo. Porque só tem nós para ajudar o produtor, Sérgio. Então nós precisamos ajudar o produtor. A partir do momento que chegar esta equipe toda, é importante que o produtor não se apavore, não se assuste e comece a entender isso e justamente perguntar isso. Vocês têm autorização para entrar na minha propriedade? Se não tiverem autorização para entrar na sua propriedade, o senhor não precisa permitir. Porque pode ter sacanagem no meio disso tudo e já teve, né, Sérgio? Não permitir. Daí, o que acontece? Aí, o produtor chama a polícia? Chama a polícia, exatamente, Sérgio, perfeito. O produtor pode, deve, nós todos podemos e devemos. Chama a autoridade, que é aquela que nos protege, que 190. 190. E aí vamos compreender se temos realmente essa autoridade. Isso caso não tenha, porque se tiver eles vão mostrar, né? Então solicita primeiramente. Vocês têm autorização para entrar na minha propriedade? Se tiverem, eles têm que lhe apresentar. Se apresentarem, perfeito, vamos lá, vamos ver o que é que eles querem vistoriar. Se não tiver, Sérgio Luiz, eu recomendo para os nossos irmãos produtores rurais que façam isso. Se chama a polícia, chama o 190, porque daí o 190 vai identificar. Aí juntos a gente verifica se tem autorização. Tem outra pergunta aqui, Márcia, me permita. Você representa alguma entidade? Não. Eu não represento nenhuma entidade, Sérgio, e hoje em dia eu digo tranquilamente que eu tenho orgulho de não representar nenhuma entidade, porque as entidades representativas estão contra nós, na imensa maioria. Então eu sou povo, eu sou civil, eu ando por aí com meu CPF, meu conhecimento e aquilo que a legislação desse país institui aqui, e que inclusive a imensa maioria do que está instituído não está sendo cumprido por quem teria que cumprir. Você é advogada? Não, eu não sou advogada. Eu sou, até é importante, de repente, vamos citar a minha formação. Eu primeiro sou filha de agricultor, sou agricultora, produzo, tenho minhas produções, são pequenininha, mas produzo, sou criada. Eu não compro quase nada do que eu me alimento, Sérgio, isso é importante. Então eu produzo quase tudo, então eu entendo de como é que a gente se alimenta. Mas a minha formação acadêmica, as pessoas gostam muito de perguntar da formação acadêmica. Eu primeiro me graduei em educação física, depois eu me graduei em administração, e a administração é a área que dá suporte para tudo isso aqui que eu estudo hoje. Aí eu fiz mestrado, doutorado e 2 pós-doutorado em administração. E tudo, tanto a minha graduação em administração, quando eu fiz o meu TCC, quanto o meu mestrado, meu doutorado e meus 2 pós-doutorados, eu fiz na cadeia produtiva da maçã brasileira. Então foi lá que eu entendi a sacanagem que fazem com o produtor brasileiro, há muito tempo. Márcia, por que você abraçou essa causa? Eu abracei essa causa, Sérgio, por causa das injustiças que eu vi que estavam sendo feitas. Porque eu percebi que aquilo que o que acontece na prática não retrata a realidade do produtor rural, e principalmente porque eu percebi isso aqui, ó. O produtor rural, ele não está sendo amparado. Foi mudando tudo, principalmente do ano 2000 para cá, foi mudando
tudo na legislação do nosso país, foi alterando-se tudo, e aquelas instituições e entidades que deveriam orientar o produtor rural não orientaram. E aí, quando eu vi isso, eu pensei, não, mas isso aqui tá tudo errado. E daqui a pouquinho, os produtores todos vão ser inviabilizados de produzir, nós vamos ser proibidos de produzir, e eu, por exemplo, que produzo para minha própria subsistência, também vou ser impedida. Já existem países, Sérgio, que é proibido de produzir. Então, o que me mobilizou e me mobiliza a ajudar os outros é justamente isso. A quantidade de distorção que existe é saber que uma entidade que deveria orientar o produtor vai lá e, se bobear, denuncia o produtor. Alex, nosso tempo está esgotando, reforçando, para quem vai contratar mão de obra agora, principalmente para a colheita da uva, tem a cultura do alho também. Quem não tem habilidade com a internet, com a computação, deve procurar o Sindicato Trabalhadores Rurais? Sim, quem não tem habilidade, que não tem internet, às vezes ali não sabe mexer em computador, cara, não é todos os agricultores que têm essa habilidade de trabalhar com o computador, né? Podem procurar os sócios do sindicato, podem procurar o sindicato, e os não sócios pode procurar com o representante ou os conselheiros, ou procurar mesmo no conselho, que nós vamos indicar outras pessoas para auxiliar eles. Talvez um escritório de contabilidade? Isso, talvez um escritório, ou pessoas assim que estejam aptas para fazer isso, né? Poderá acontecer uma nova reunião, porque a safra está acontecendo já. Isso, a safra está acontecendo. Poderá, assim, se caso os agricultores necessitarem, nós podemos fazer outra reunião mesmo. É só falar com você, presidente do Conselho da Agricultura. Isso, só falar comigo. Alexandro Citon, prazer, bom dia, parabéns pelo teu trabalho.